este debate vai ser, temos como palestrante o professor Francisco Miraglia, da diretoria da DUSP. Bom, eu não preciso apresentar a longa trajetória dele dentro da associação e do movimento. E, bom, então eu vou passar a palavra ao professor Miraglia, depois uma outra colega da comissão de greve vai conduzir o debate. Sim? Muito obrigado, Chico, por vir aqui à nossa faculdade, tá? Apesar de que é uma atividade de toda a DUSP, não apenas da FEFELESH, né? Mas aqui também é na FEFELESH. E, bom, eu te passo a palavra, tá? Obrigado. Muito bem, obrigado. Está todo mundo ouvindo? Tem problemas de projeção, né? Bom, hoje, como vocês sabem, tem uma reunião especial do Conselho Universitário para discutir, uma reunião extraordinária para discutir 3 pontos. Concepção de universidade, gestão e transparência, e também ensino, pesquisa e extensão. O Ciro vai lá representar essas propostas que eu vou apresentar para vocês aqui, que na realidade estão na página da DUSP. Tem lá a datinha 24 de abril de 2014, isso aí passou pelo Conselho de Representantes da DUSP, e estão todos na página. E eu vou, para encurtar essa história, dar uma passada sobre as questões. Bom, princípios. Não, eu mesmo troco. Obrigado, Adriano. Princípios. A educação é um direito social inalienável da população brasileira, devendo ser pública e gratuita, constituindo-se uma obrigação do Estado que deve proibir a cobrança de qualquer tipo de taxa. Essa cobrança de qualquer tipo de taxa já está na Constituição. O ensino realizado por instituições públicas não pode cobrar taxa, certo? E aqui na universidade, então, tem uma coisa que também é proibida, que é a delegação de atividades fins da universidade a uma instituição privada. Então, em certos lugares, por exemplo, em certos lugares aqui dentro desta própria universidade, você aprende a obturar dente como no século XIX. Eu sei que nós estamos no século XXI, eu estou falando de XIX de propósito. Como no século XIX, depois você paga um curso na Fundação da Odontologia de Bauru, para poder aprender a obturar dente direito, tá certo? Como se faz hoje em dia. Bom, essa concepção de educação pública, ela permeia a nossa de universidade pública, que deve ser uma instituição voltada para a produção do conhecimento, o desenvolvimento e a democratização do saber em todas as áreas da atividade humana, assim como a formação ampla para o trabalho e a reflexão crítica sobre a sociedade. E aqui tem algumas questões que eu queria marcar para vocês. Toda vez que a gente escreve um texto, a gente é obrigado a sintetizar, né? Mas é uma instituição voltada para a produção do conhecimento, mas essa não é a atribuição única da universidade. Ela precisa também ter noção de onde está. Então, quando a gente ouve assim o reitor da Universidade de São Paulo no jornal dizendo: bom, Bolonha, não é? Eu digo, sei, assim, mas Bolonha está na Itália e, além disso, Bolonha faz parte daquele do consenso. O análogo do consenso de Washington foi aquela história do consenso de Bolonha, né? Quem anda por aí sabe, né, o estado em que as coisas estão. Na Alemanha, por exemplo, na Alemanha, na Dinamarca, estão paulatinamente destruindo a capacidade de pesquisa das universidades, transformando as universidades em escolões de 3º grau. A gente já viu esse projeto aqui, né? Unicidura, etc., né? E colocando uma montanha de dinheiro naqueles institutos de pesquisa chamados Max Planck Institute. Então, tem um colega meu de história da ciência que acabou de gastar $2 milhões para comprar Ele trabalha no Instituto Max Planck de Epistemologia e História da Ciência. Ele gastou $2 milhões para comprar uns tabletes sumerianos em que ele conseguiu verificar que os sumerianos tinham uma noção muito boa do Teorema de Pitágoras. É impossível... Não, tem mérito esse troço, não estou criticando isso, não. Agora, é impossível fazer isso hoje em dia numa universidade alemã. Impossível. Cada grupo de pesquisa instituído em que o líder ou as lideranças do grupo
se aposentam, o grupo é simplesmente destruído, desaparece tudo. Tudo, vai todo mundo embora. Né? Então, eu sei isso porque tenho amigos com quem eu trabalho que trabalham na Alemanha, com quem eu tenho contato. Né? Muito bem. E aí tem a formação ampla para o trabalho e a reflexão crítica sobre a sociedade. Na hora que a gente faz a reflexão crítica sobre a sociedade, a gente faz a reflexão crítica sobre o nosso trabalho. E isso foi uma coisa que foi remetida para fora das nossas atribuições. Nós não estamos aqui para pensar sobre o que a gente tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. A CAP sabe, a FAPESP sabe, o CNPq sabe, todo mundo sabe o que a gente tem que fazer. Não é para a gente pensar sobre o que a gente está fazendo. Foi remetido para fora. E isso é um processo de opressão e de destruição da nossa capacidade de reflexão crítica, seja estudante, seja funcionário técnico administrativo, seja docente, muito importante. É um ataque violento da certa natureza do trabalho de produção do conhecimento e do saber. Saber, em geral, é uma palavra que a gente deve usar no plural. Não existe um saber só. O saber tem três, pessoal, vou dividir isso com vocês, porque é importante isso, porque parte das nossas... uma parte dos fundamentos da nossa reivindicação acerca de democracia, autonomia, etc., tem a ver com a natureza do trabalho que a gente faz aqui. E o saber tem três características que lhe são absolutamente fundamentais. Uma delas é o rigor, é a capacidade de acompanhamento rigoroso dos seus próprios passos. Né? O segundo é a aversão absoluta ao princípio da autoridade. Não é porque eu tenho 6 estrelas no ombro que eu falo está certo. Né? Certo e errado, para início de conversa, depende do contexto histórico, e segundo, o que interessa é a corroboração, é a capacidade de argumentar em função de uma certa ideia. Então, a absoluta aversão ao princípio da autoridade, e a terceira característica importante é a emancipação. Em geral, a emancipação está associada à liberdade, e tem a ver com liberdade, mas eu estou usando emancipação na seguinte acepção, a acepção filosófica clássica, é a capacidade de produzir explicações que tornem as nossas experiências sociais e históricas compreensíveis. Explicações. Não é uma explicação, tem muitas. E é da divergência, da confluência, da discussão dessas possíveis compreensões em que a gente esclarece, de algum jeito, as nossas experiências sociais e históricas. Terceiro ponto importante, a dimensão pública e republicana da universidade, que se efetiva simultaneamente pela sua capacidade de representação social, cultural, artística, científica e tecnológica. Deve assegurar uma produção de conhecimento inovador e crítico e respeitar a diversidade e o pluralismo, contribuindo para a transformação da sociedade. Aqui a gente está dizendo assim, nós temos uma universidade num certo país, num certo momento histórico. É outra universidade num outro país, num outro momento histórico, é outra coisa. É outra coisa. Tá certo? E é preciso a gente ter clareza que as universidades, desde a sua fundação, tá certo? Desde a sua fundação, elas frequentemente foram aparelhos ideológicos de Estado. E, eventualmente, elas não perdem essa característica, a menos que a gente discuta. Quando o Delfim da França precisava de um parecer que a Joana d'Arc é uma bruxa para poder entregar ela para os ingleses, porque ele não tinha coragem de mandar matar, né? Porque senão corria o risco de vida a ele foi pedir para a Sorbonne o parecer que a Joana d'Arc era uma bruxa. E a Sorbonne deu. Sabe essa Sorbonne, que todo mundo fala bem dela? Ela deu o parecer que a Joana d'Arc é uma bruxa, e daí entregou para os ingleses, porque ele não tinha coragem, ele, né? Delfim da França, tinha medo que ela tomasse o lugar dele. Muito bem. O ensino, a pesquisa e a extensão devem ser desenvolvidos de forma equilibrada e interdisciplinar, atendendo às necessidades da população brasileira e contribuindo para a correção da enorme injustiça social no país. Esse item, às vezes, dá com certas pessoas certa confusão, porque não precisa ler com atenção. O ensino, a pesquisa e a extensão devem ser desenvolvidos de forma equilibrada e interdisciplinar, atendendo às necessidades da população brasileira. Você é matemático, você faz um troço que nem o título a gente entende em geral, né? Teoria algébrica de anéis, que diabo é isso? Né? E eu não estou propondo parar de fazer isso, porque eu acho que isso contribui para o desenvolvimento, tá certo, de uma ciência chamada matemática. Agora, isso não significa que a instituição não deva estar preocupado com os problemas sociais e que, eventualmente, faz parte das minhas tarefas lidar com essas questões que vêm
da sociedade. É a instituição que tem que fazer isso, não é cada um de nós individualmente. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, isso não é restrição à atividade científica, à atividade de pesquisa e à atividade de reflexão de ninguém. Mas é uma direção, é um ponto de vista, é uma perspectiva. Que país que eu estou vivendo, em que história, em que momento histórico a gente está vivendo, onde é que está colocada esta universidade. A gente não precisa escrever princípios sobre universidade pública que vão ter que durar pelos próximos 4.000 anos. A gente tem que responder de forma estrutural a certas situações históricas presentes, concretas, que estão colocadas na nossa frente. E não fazer um projeto para 4.000 anos. Daqui a 100 anos, alguém, né, como nós, vai sentar no anfiteatro e dizer, olha, essa proposta que a gente tinha antigamente não presta, vamos fazer outra, vamos mudar, né, o que acontece. Ou a proposta. O ponto 5, está dando para vocês, pelo menos, lerem um pouquinho. A universidade deve orientar-se por um plano periódico e sistemático de prioridades que contemplem os problemas nacionais relevantes. Isso significa o seguinte, a universidade deve fazer isso. A universidade deve fazer isso, de tal forma que fique claro, dentro do seu projeto estrutural, a sua ligação com a sociedade. E esta ligação é absolutamente fundamental. Ela é fundamental do ponto de vista de produzir conhecimento e saber, e compreensão e emancipação, né? Clarificação do significado das nossas experiências sociais e históricas, mas, ao mesmo tempo, é um instrumento de sustentação e apoio dessa instituição que faz esse serviço. Nós não estamos nessa situação hoje. A universidade tem um respeito por parte da população, mas uma parte da população significativa olha para a universidade com desconfiança, porque essa ligação não está clara, essa ligação não está feita. Ela não está feita nem no acesso, e ela não está feita nem... Né? Então, qual é o significado, tá certo? Qual é o significado de a gente gastar 9,57% do ICMS para publicar artigo num jornal alemão? A gente precisa explicar isso para as pessoas. Não é óbvio. Não é óbvio. E eu não estou desqualificando isso, não. Não estou desqualificando isso, não. Faz parte do meu trabalho, inclusive, fazer isso. Agora, precisa explicar por quê. Como, para onde, para que serve e qual é o reflexo que isso tem na organização social e na democratização da sociedade brasileira. A universidade pública tem responsabilidade com transformação da iniquidade social a qual a população brasileira está submetida. Só para vocês terem é claro que talvez muitos de vocês saibam isso, mas eu vou repetir, eu peço desculpas para quem já está cansado de saber. O imposto que sustenta esta universidade chama-se o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um imposto indireto. Sabe o que significa isso? Que eu, professor titular da USP, pago exatamente o mesmo imposto quando eu compro 1 quilo de açúcar que um companheiro que corta a grama lá na prefeitura. Ou seja, quem é que paga mais impostos relativamente ao seu salário? Evidentemente é o companheiro da prefeitura. Quem é que tem mais chances, tá certo, de ter os serviços prestados da Universidade de São Paulo em relação ao que ganha? Ou seja, até que para quem pensa sob o ponto de vista de mercado, está errado. Quem paga mais tem menos serviço. Como é que é isso? Ou seja, nós vamos ter que nos preocupar, tá certo? Acho, com essa história da tributação no Brasil. Nós vamos ter que discutir a tributação no Brasil. Não dá para viver de imposto indireto, IPI, ICMS, não dá. Imposto tem que ser imposto direto, ou seja, que a gente chama imposto distributivo e progressivo. A Folha de São Paulo ontem fazia aquela propaganda terrível da privatização, né? A gente já fez essa discussão muitas e muitas vezes. Vou dividir uma reflexão com vocês. A resposta que eu dou na Assembleia Legislativa, em outros debates que a gente vai, é o seguinte: eu considero a educação direito social inalienável de cada brasileiro e cada brasileira. Eu não quero caçar o direito de ninguém. Ninguém. Agora, eu quero que rico pague imposto. E esse imposto é que vai sustentar os serviços públicos, saúde, educação, transporte, infraestrutura, etc. Essa é que é a lógica.
Essa história de quem pode paga, quem não pode não paga, sabe o que acontece com isso? A história mostra que vai acabar todo mundo pagando, é isso. Vai caçar o direito à educação pública. É essa que vai ser a consequência. Porque depois nós vamos começar a ficar discutindo, bom, onde é que é o corte, tá certo? Do que tem que pagar e que não tem que pagar. Não, rico tem que pagar imposto progressivo. Não existe país organizado no mundo em que a maior taxa de imposto de renda é 27,6% do que as pessoas recebem. Não existe isso. Não existe. E essa é que é a solução. A universidade deve ser autônoma em relação ao Estado e a governos, pautando-se pela liberdade de pensamento e informação, sendo nela vedada toda e qualquer forma de censura ou discriminação, em especial de natureza filosófica, religiosa, ideológica, política, étnica, sexual e de gênero. Acho que não vou precisar comentar isso, porque acho que isso é absolutamente claro para todos nós. 7. A universidade... Desculpe. Não, eu pulei um monte de coisa aqui, peraí. A universidade deve adotar políticas afirmativas de atendimento efetivo, tanto no que se refere ao acesso, como que diz respeito à permanência de estudantes pertencentes a grupos sociais economicamente desfavorecidos, em especial negros e indígenas, historicamente discriminados e pessoas com necessidades especiais. Isso é uma obrigação nossa, é uma obrigação republicana. Uma obrigação republicana. A manutenção e expansão da universidade pública é de responsabilidade exclusiva do Estado. Então, esse papo de que flexibiliza o tempo integral que resolve o problema do dinheiro da universidade, isso é tudo cobra, é tudo besteira, é tudo tolice. Faz parte de um programa de privatização progressiva de todos os direitos sociais, jogar na mão do lucro, da privatização, os direitos sociais fundamentais da população brasileira, como educação, como saúde, etc. E um dos jeitos de você fazer isso, é arrochar salários. E é por isso que é tão importante essa briga e não permitir arrocho de salários. Condições para cumprimento desses princípios, vejam só. A primeira condição é que ela deve ser pública, democrática e transparente em seu modo de funcionamento, nas suas deliberações, na destinação da sua produção e no seu acesso. Vou repetir. A universidade tem que ser pública, democrática e transparente em seu modo de funcionamento, nas suas deliberações, na destinação da sua produção e no seu acesso. Nós temos obrigação, e aquilo que eu falei, eu não tenho receio nenhum de fazer uma discussão de que, por que diabos, com tanta coisa para fazer nesse país, você resolveu fazer justamente o que você faz? Eu não tenho nenhum receio de fazer esse debate. Nenhum. É um debate bom, é um debate legal, e é um debate esclarecedor. Não tenho nenhum receio, sabe? Não preciso me esconder, ou ter vergonha da minha atividade científica, como nenhum de nós aqui precisa ter. Mas a gente precisa ter a capacidade de fazer esse debate e integrá-lo, tá certo? Nas preocupações gerais. Ser transparente no seu modo de funcionamento é, na realidade, criar mecanismos pelos quais o corpo da universidade controla os seus rumos. Destino é uma palavra horrorosa, né? Controla os rumos da universidade, né? Então, de repente estão falando aí que vai ter auditoria na Universidade de São Paulo, das contas dos rodas. A auditoria não será suficiente. Nós vamos precisar construir controle social do que vai acontecer. Porque a auditoria, sabe o que vai acontecer? A auditoria vai ser assim. O auditor vai chegar à conclusão que aplicaram direitinho a Lei 8666, que é a Lei das Licitações, e que a universidade comprou, fez licitação, fez pregão e comprou de boa qualidade. A compra foi de boa qualidade e muito mais barato do que podia ser. Compramos 3 elefantes pelo preço de um. Tudo direitinho. Agora, o que a universidade fez comprando 3 elefantes? Não, mas daí o auditor vai dizer, isso não é comigo, isso é com você. Vocês que deviam ter decidido aí se era para comprar 3 elefantes ou não é para comprar 3 elefantes. Então, a auditoria só não vai funcionar. O auditor vai chegar à conclusão que certos absurdos, um prédio na Consolação, certo, não sei o quê, foram licitados direitinho.
Foi tudo pago direitinho. Agora, para que a gente precisa de um prédio na Consolação? Para que precisa de mármore de Carrara? Aquela fotografia do imperador Marco Antônio no estado de São Paulo, não sei se vocês viram na matéria do estado, ela é ofensiva à universidade, né? Refletido em ouro, é o Luís XV, né? Sentado no castelo que o Luís XIV construiu. É um troço aquilo. E o pior é o que está dito lá dentro, né? E aqui nós entramos nesse ponto. A universidade deve ser gratuita, autônoma, nos níveis administrativos, acadêmico, pedagógico, científico e no gerenciamento dos seus insumos e recursos. E aqui, essa é uma questão importante, porque a gente, gratuita está sendo reiterado, mas autônoma, vamos pegar a EASH. Como é que é essa história? O governador diz, tem que ser, instala-se a EASH num lugar que a gente sabia que não podia ser instalado. Olha o que deu. Lá em São Carlos, o prefeito de São Carlos disse o seguinte, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e os diretores olhando, até que um disse, nós não vamos fazer nada disso, isso não passou por debate, coisa nenhuma. O que é? O prefeito de São Carlos que manda aqui como é que vai funcionar a universidade? Não é assim que funciona. No caso de Lorena, o Conselho Universitário aprovou a incorporação da ISFANQUIL com a carta do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, dizendo que fosse feita a incorporação, eles adicionariam 0,07% na cota parte da USP. Não veio até hoje o 0,07%. Lá em Limeira, aconteceu exatamente a mesma coisa. Disseram para a Unicamp, eu vou adicionar 0,... O governador, aí não era a carta do secretário de Estado, não era assinado pelo Alckmin. Eu vou adicionar 0,05 aí na cota da Unicamp se abrir Limeira. Abriram Limeira, até hoje o dinheiro não chegou. E algum conselho universitário cobrou? Teve discurso inflamado no conselho universitário, no Consul da Unicamp, no conselho universitário da USP. Algum reitor foi lá cobrar? Esta subserviência tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui de concepção de universidade. Esta universidade é autônoma em relação ao Estado. Isso significa que, se a gente mantiver a atual estrutura que tem reitor ou reitora, ele é representante da instituição perante o governo, não representante do governo dentro da instituição. Essa que é a questão. 3. A administração deve estar fundada em organismo democrático com a participação de professores, funcionários técnicos administrativos e estudantes. Isso é uma longa luta nossa, né? Deve ser mantida a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E por que isso? Porque a gente aprendeu ao longo do tempo que indissociabilidade, de novo, a indissociabilidade é uma indissociabilidade institucional. Eu, por exemplo, durante a minha vida acadêmica, fiz mais ensino e pesquisa e fiz pouca, se alguma, extensão. Tem gente que tem lugares em que a mistura é diferente. A questão é a seguinte, a universidade precisa ter programas de tal forma que essas coisas sejam desenvolvidas interdisciplinarmente. Se algum colega meu, algum colega nosso diz assim, escuta, eu gostaria que você sentasse aqui e desse uma opinião sobre o que a gente está fazendo, você vai com o maior prazer sentar e dar a sua opinião. A sistematização e integração de conhecimentos e experiências devem ser propiciadas, articulando-se o trabalho técnico, administrativo, acadêmico, científico e promovendo a interdisciplinaridade. 6. A unidade mínima de visão administrativa deve ser definida em bases acadêmicas e científicas para a elaboração de políticas de desenvolvimento e avaliação que permitam a produção do saber, a reflexão crítica, o aprimoramento do ensino e a ampliação da extensão. Então, a gente aqui não colocou a palavra departamento. Por que a gente não colocou a palavra departamento? Porque pode ser departamento, mas pode não ser. Na EASH, por exemplo, não tem departamento, é um projeto diferente. Tá certo? Mas pode ser, mas pode não ser. Agora, a questão é a seguinte, tem que ter uma unidade mínima de divisão administrativa de tal forma que você consiga ter controle sobre... Agora, essa unidade mínima administrativa não pode ser como na Faculdade de Medicina da USP, em que substituíram cátedra por departamento, né? Então, tem um titular por departamento, né? Substituir a cátedra pelo departamento. Isso não dá, né? Bom, a extensão deve constituir-se uma política institucional com origem e destino no ensino e na pesquisa, de forma a refluir para ambos.
devendo ter como referência a identificação e o acompanhamento de problemas sociais de relevância e ter seus resultados devolvidos gratuitamente à sociedade. Extensão não é venda de serviço. Extensão não é balcão. Extensão, na realidade, é uma oportunidade desta instituição, que consideram ter o saber de interagir com os saberes, que na realidade estão sendo produzidos, estão sendo construídos no interior da sociedade. Não vamos fazer de conta que esta instituição é o único lugar na sociedade onde saber é produzido. Isso não é verdade, simplesmente. Não é verdade. Não é o único lugar onde cultura está sendo produzida, não é o único lugar onde saber está sendo produzido. E a extensão é uma oportunidade, inclusive, de fazer essa troca. A carreira dos docentes e funcionários técnicos administrativos deve ter uma estrutura simples, com ascensão definida por critérios públicos, claros e amplamente debatidos. Não deve ser surpresa nenhuma para vocês que esse que vos fala é absolutamente contra a progressão horizontal. Mas não vamos fazer, eventualmente depois a gente faz essa discussão, mas absolutamente contra a progressão horizontal. E aí é o seguinte, a gente precisa avisar o resto da turma, né? Coitadinha de Princeton. Princeton não vai conseguir se desenvolver, só tem 3 graus na carreira. E daí eu não estou querendo copiar, não. Porque aqui o discurso é que isso aí significa progresso, avanço. Precisa avisar o resto do mundo, né? E aqui eu queria dar destaque a esse pedaço aqui. O regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, o RDIDP, deve ser um regime primordial de trabalho na universidade, proporcionando condições para o pleno desenvolvimento dos seus objetivos, os objetivos da universidade. E daí a gente lê na entrevista no Estadão que o atual reitor, que vem de ciência básica, se perguntando, será que essa universidade não tem RDIDP demais? Só se for na medicina. Só se for na medicina. Será que não tem RDIDP demais? Voltando com aquela história de vamos cortar o RDIDP, como se fazer esse tipo de coisa ia resolver o problema do dinheiro. Certo? Não vai resolver o problema do dinheiro. O problema do dinheiro é muito mais grave. Muito bem. 9. A universidade deve reconhecer o papel e a importância dos funcionários técnicos e administrativos, propiciando aos mesmos inserção nas atividades fins realizadas pela instituição. A universidade deve ser uma oportunidade educacional também, não só para os estudantes, mas também para os funcionários técnico-administrativos. Quer dizer, frequentemente, em algumas situações, os funcionários técnico-administrativos são tratados como parte da mobília, né? Às vezes até estudante de pós-graduação, até pós-doc é tratado como parte da mobília, né? Mas isso é uma enorme, de uma violência, uma falta de respeito, a uma categoria sem a qual essa universidade não funciona. Não funciona. Ela não funcionaria. Muito bem. O processo de avaliação institucional do ensino, da pesquisa e da extensão deve ser realizado com base em uma retrospectiva crítica, socialmente contextualizada e nas condições concretas que se dá ao trabalho acadêmico e técnico-administrativo, tendo por objetivo a melhoria da qualidade, referenciada em processos e não apenas em produtos, garantindo a participação da comunidade universitária em sua elaboração e implementação. Então, aqui nós estamos falando de avaliação institucional, não estamos falando de avaliação individual. E como é que a gente faz a avaliação institucional? Bom, primeiro precisa ter um projeto, mas está coberto por um item que a gente já discutiu. Segundo, é o seguinte, foi feito, não foi feito, como foi feito, quais foram as dificuldades, tinha dinheiro, não tinha dinheiro, o governador deixou, meteu a colher, não meteu a colher, quais são as condições concretas em que se deu esse trabalho. E esse tipo de avaliação institucional que é feita por nós, acerca do nosso trabalho, tem que ter precedência sobre qualquer outro tipo de avaliação que pode ser feita por ele. A gente pode perguntar a opinião de todo mundo sobre tudo, né? Agora, essa avaliação tem que ter precedência sobre as outras. A representação de professores e funcionários, técnicos administrativos e estudantes deve ser efetiva, assegurando a democratização do processo de tomada de decisão e efetiva participação de toda a comunidade universitária. Aqui, pessoal, a gente está dizendo o seguinte, vamos ver como é que a gente consegue construir essa representação democrática. A gente tem tradição, tá certo? De, por exemplo, eleição
para reitor, a gente defende a paridade, a DUSP defende a paridade, e os estudantes também. O Sintusp tem outra proposta. A gente resolveu fazer o seguinte, tem que ser democrático, vamos ver o que a gente consegue, com a nossa luta, arrancar. Porque não vamos fazer de conta que nós vamos instalar o dedo e instalar uma nova universidade aqui no lugar dessa que a gente tem. Isso vai ser um processo de construção e um processo no qual a gente vai precisar ficar atento. Isso é verdade na universidade e é verdade na sociedade. Né? Diz assim, vamos lá, votem não sei quem e vira pai da nação. Não vira. Virou? Não virou. Não virou. Não virou. Tem que ter controle social em todas as fases do desenvolvimento e articulação e organização da sociedade. A eleição para todos os cargos executivos deve ser direta, com a participação de docentes, estudantes e funcionários técnicos administrativos. A proposta histórica da DUSP é paridade, mas não é a proposta de todas as organizações que representam professores, estudantes e funcionários. Os estudantes do DCE e da DUSP é. A administração universitária deve ter um caráter transparente, segundo critérios compatíveis com a gestão democrática de instituições públicas, ou seja, rodas não dá, né? Aliás, em relação a essa história de eleição direta, quando a gente tem que fazer essa discussão, eu sempre menciono o seguinte, que ia ser difícil uma eleição direta fazer pior do que Sueli, Rodas, é difícil, né? Porque é ladeira abaixo, né? Se você perguntasse para professor, estudante e funcionário como é que devia funcionar, ia ter coisa melhor do que Sueli, Rodas, etc., Marcovitch, esse pessoal que está aí. Bom, essa digamos assim, é o que a gente tem sob concepção de universidade. A gente também tem coisas simples sobre certos eixos fundamentais sobre a questão de ensino, pesquisa e extensão, que de certa forma já foram mencionados aqui, e também tem sobre gestão que tem que ser democrática, transparente, etc. Agora, e orçamento, que tem o texto, mas eu não vou passar para vocês o texto aqui para a gente conseguir entrar na discussão, porque meio-dia a gente vai precisar começar a se organizar, porque tem ato lá na frente da reitoria da Unesp, não é verdade? Então, isso aqui é para dar uma ideia, dividir com vocês uma ideia, e agora não vamos fazer de conta que isso aqui foi construído pela Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, pelo seu Conselho de Representantes. Isso aqui são décadas de discussão. A primeira vez que foi organizado um evento de razoável porte para discutir concepção de universidade, mais recentemente, porque tem coisas muito bonitas escritas nos anos 60, inclusive por gente que, em geral, a gente não lê. O Hernani Maria Fiore, que é pai da Maria Otília, que foi professor aqui, e é do Rio Grande do Sul, o Mena está lá abanando a cabeça, católico, mas tem pensamentos ótimos sobre reforma universitária, escrito em 1962. Eu imagino que a maior parte das pessoas nem sabia da existência do Hernani Maria Fiore, mas tem um curso de filosofia política dele que eu recomendo todo mundo ler. É divertido, bem feito, sofisticado, entendeu? Sofisticado. Então, mais recentemente, foi um seminário que a gente fez na Santa Úrsula, que é uma universidade particular no Rio de Janeiro, que chamava-se Público e Privado. O Estado e a universidade. E nesse seminário se discutiu em profundidade, tem o documento, a diferença que tem entre o espaço público e o estatal. Que a gente meio desapareceu a diferença, né? Público é a mesma coisa que estatal. Não é. Público é outra coisa, uma coisa mais geral, mais importante, tá certo, do que estatal. Estatal é um pedaço, eventualmente, do público. Mas, em 1981, construí isso. Então, de lá para cá, essa proposta, então, não é construção de 3, 4, 5 cabeças iluminadas, é construção de um grande processo de discussão, tá certo, que veio lá dos anos 60, passa pelos anos, retoma nos anos 80, e hoje nós estamos em 2004,
tá certo? E você diz assim, bom, vocês poderiam dizer assim, bom, mas então você está apresentando coisa velha? Eu gosto de ler o Aristóteles, tem coisas no Aristóteles que são ótimas. A física não presta, mas tem outras coisas que são muito, muito boas. Né? É o resultado de toda uma discussão política e de uma perspectiva política de resistência à privatização, ao pensamento neoliberal, à construção de uma república e na realidade, uma perspectiva de transformação. O que estava na alma que estava por trás disso é a perspectiva de transformação radical da sociedade. Só que, para fazer a transformação radical da sociedade, você precisa, né, fazer uns passinhos, construir um processo, e não é agir só dentro da universidade, mas agir também fora dela. Então, eu vou parar por aqui. Cadê a Bia, que disse que vai coordenar o debate? Isso. E eu vou parar por aqui e queria agradecer a atenção de vocês e também o convite. E, eventualmente, desligar essa máquina do inferno aí, porque história de computador, né? Tá bom? Agora, eu posso ligar de novo se alguém tiver dúvidas sobre o enunciado. Tá? Vamos combinar assim, para não ficar isso aí. Vocês não estão com cara de quem está incomodado com essa história, mas tudo bem. Mas é melhor não desligar o projetor. Tá bom. Senão ele demora mais tempo. Melhor. Obrigada. Então, Chico, eu vou começar em segundos, preciso achar minha caneta. Um minutinho. Oi. Então, eu já tenho tudo aqui, só preciso sacar. Bem, então, agradecendo de novo ao Chico, dizendo a honra de estar aqui nessa mesa com ele, eu vou, então, abrir ao debate. Entendo o seguinte, eu preciso pegar também o relógio, que haverá perguntas e haverá, como é debate, haverá falas, que não são necessariamente perguntas. Eu acredito que a média vai emergir naturalmente, então eu vou deixar 3 minutos para cada um, e, obviamente, a gente vai ganhar tempo quando as perguntas forem curtas, perder um pouco mais de tempo, né, ou equilibrar o tempo quando as falas forem mais longas. Mas a base vai ser 3 minutos, ok? Ok, então eu abro para... E as pessoas, por favor, façam uma labelização dos seus nomes para que eu possa escrever. Mena? Aloysio. Vamos lá, Obrigada. Não, acho que não precisa. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta que tenta como provocação criativa. Eu não aguento mais ouvir falar essa história de que a gente defende ideias velhas e o neoliberalismo é uma ideia nova. Eu estou querendo um argumento, Chico, e você, com toda a sua habilidade poética, certamente poderia contribuir para a gente desmanchar um pouco esse mito de modernidade que não passa de enrolação. Tá, as perguntas vão ser... Nós vamos fazer ping-pong, Chico, ou... Melhor correr um pouco mais. Ok, depois eu interrompo oportunamente. Aloysio. Bom dia, eu sou funcionário da prefeitura. Professor, dentro dessa concepção de formação de universidade, o modelo moderno hoje está mais a nível de mercado. Há uma inserção do mercado dentro da universidade, onde a universidade hoje não é simplesmente um modelo de pensamento, de raciocínio filosófico, simplesmente criar conhecimento. Hoje ela trabalha mais, ela cria conhecimento para o mercado, e o mercado está aí. Então hoje, o modelo, ela foge hoje, é um modelo que a universidade ela só existe com o interesse por interesse mercantil. Quer dizer, se ela não for, se não for de interesse do mercado, para o mercado ela perde o significado. Outra questão que eu fico assim meio pensando o seguinte: a questão das fundações. As fundações que hoje elas estão diretamente ligadas na universidade, como o FET, como a FIA, ela tira um pouco desse modelo de conhecimento, ela já mostra que realmente o mercado já está dentro da universidade. E outra coisa, o que eu temo também, será que não está precarizando o ensino, o
bacharelado e de alguns cursos, em detrimento às fundações, ao mercado? Ah, não precisamos, você não precisa saber muito bem marketing, você não precisa saber muito sobre Keynes, porque depois você vai fazer uma fundação, você vai pagar 20 mil na sua pós-graduação, e daí você vai saber. Essa é a minha temeridade. Obrigado. Então, Chico, vai responder, não houve mais inscrições. Olha só, você tem toda a razão. O Mena tem toda a razão. O neoliberalismo não tem nada de novo. Ele é antiquíssimo. O François Hollande, presidente da França, resolveu se modernizar e virou defensor das ideias de um cidadão chamado Jean-Bernard Say, que é um conservador de 4 costados e que ninguém respeita. É um liberalzão daqueles clássicos. Então, as ideias que a gente está colocando aqui, eu não queria passar. Eu queria passar mais, Mena, a ideia de que elas foram. É uma construção histórica de um movimento. E daí a sua legitimidade e a sua força. E a sua qualidade. Sim, atualidade e qualidade. É a construção histórica de um movimento, que não envolveu só professor, estudante e funcionário. Envolveram outras categorias. E agora, o que nós temos é o seguinte, nós temos um embate de projeto, nós temos duas visões, pelo menos duas visões diferentes de como a sociedade devia se organizar. Uma sociedade republicana, democrática, etc., numa perspectiva de transformação radical dessa sociedade, mas é aquilo que eu falei, precisa construir processos dentro dos quais a gente vai conseguir avançar. E tem outra, que é a sociedade da opressão. É a sociedade do controle da mídia, é a sociedade do controle da opinião, é a sociedade de colocar, como está escrito aqui, produto na frente de processo. E aí eu vou entrar, então, naquilo que você está dizendo. O mercado está presente. Quando o pessoal diz, até o Delfim Neto diz isso, de repente o mercado foi antropoformizado. Ele ficou nervoso. O mercado ficou nervoso. Sabe quem ficou nervoso? Uma dúzia de gente ficou nervoso. Isso aqui não é a utopia do mercado livre que não tem. A coisa que a burguesia mais odeia é competição. Toda vez que eles podem, eles criam monopólio, oligopólio, etc, etc, etc. Odeiam competição. Eles vendem para os outros, para eles não. Então, essa história do mercado manda, bom, mais ou menos, porque o que a gente justamente está fazendo é fazer o embate do projeto. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. E daí, quando você puxa as fundações representam, de certa forma, esse pé da privatização, tá certo, aqui dentro. Eles representam. E a gente conseguiu, de uma certa maneira, fazê-las retroceder. Parar de usar o logo da USP, a FIA fosse embora do campus, só a FIP que ficou. Tá certo? Agora estão voltando. Você vê o anúncio do jornal, logotipo da USP. Isso tudo é em país organizado, vai todo mundo preso. É proibido uma coisa dessa. Você imagina o seguinte, ó, se essa história de fundação fosse tão bom, por que não tem na Pfizer? Sabe, a grande companhia farmacêutica? É a Fundação de Pesquisas Farmacêuticas da Pfizer. Que é o pessoal que trabalha na Pfizer, usa o prédio da Pfizer, a luz da Pfizer, o equipamento da Pfizer, vende serviço para fora e fica com dinheiro. Por que não tem? Fundação de Pesquisas Automobilísticas da Ford. É o pessoal da Ford que usa a fábrica da Ford, a luz da Ford, vende serviço para fora e fica com dinheiro. Sabe por quê? Porque você está todo mundo algemado de lá. Preso, demitido, tal. Agora aqui pode. E propõe o absurdo, imagina o absurdo que isso vai resolver os nossos problemas de financiamento da educação pública superior. Agora, de novo, o que está acontecendo aqui é o seguinte, nós temos um embate de dois projetos. E é a nossa capacidade de organização, de conversa, de discussão com os nossos colegas, porque nós não temos braço armado, eles têm, né? Mas nós não temos braço armado. Eles têm polícia militar, aquela história toda, né? Então,
Nós não temos braço armado, nós temos a capacidade de conversar, dialogar, etc., para fazer, para promover, tá certo, o avanço do nossa perspectiva de universidade. E eu não queria aqui transmitir para você a ideia que só tem uma do nosso lado, do meu lado. Tem várias, né? Tem várias. Mas é que a gente precisa se juntar para dizer o seguinte, ó, depois a gente se esfaqueia. Primeiro vamos botar esses caras para fora. Né? Depois a gente briga. Né? Então, eu não considero essas questões que você está colocando como definitivas neste embate social de projetos. Se eu considerasse que eu já tinha perdido, não estava sentado aqui. Ok, então não houve inscrições, ou eu que não atentei o necessário. Eu estou fazendo uma varredura aqui, o Adriano. Então. Eu queria fazer uma pergunta, Chico. Você mencionou o tema do tempo integral, do RDIDP, e, enfim, o reitor saiu a dizer, bom, o que já sabemos, né? Eu queria que você, mais ou menos, pudesse ver se não podia explicar como é que, com o tempo, se consolidou o RDIDP na USP. Eu escuto colegas mais velhos de que em outro tempo não era assim, né? E, digamos, o que você sabe sobre outros países do mundo? Digamos, se isso é frequente, infrequente, porque, bom, eu, pelo que vejo no Brasil, é o mais comum nas universidades públicas, inclusive federais, estou falando, né? E, bom, o que eu conheço de outros países é contraditório, tá? Ouvimos o Márcio depois? Acho que você poderia responder. Adriano, foi uma longa história, né? Inclusive com uns desenvolvimentos desagradáveis. Lá nos idos de 34, quando a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas se juntou, digamos assim, tentaram formar a Universidade de São Paulo, não havia essa ideia de regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Essa ideia, que é uma ideia antiga, uma ideia fértil, antiga no sentido de que ela tem raízes muito fortes, tá certo? Na tradição da produção do saber, do conhecimento, da dedicação a essa atividade, que é uma atividade complexa, ela acabou ganhando corpo, e o que aconteceu foi que Fernando Henrique Cardoso, Antônio Cândido, esse pessoal acabou fazendo o seguinte: ofereceram a eles o contrato de regime de dedicação integral à docência e à pesquisa em troca da história do noturno. Eles davam aula no noturno. Eles toparam, todo mundo assinou lá a história. E assim começou o regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, e através de muita luta e discussão, ele veio crescendo no interior da universidade ao longo dos últimos 30 anos. Eu, por exemplo, como comecei a trabalhar aqui, eu trabalhava como regime de turno completo. Quando eu saí para fazer doutorado, eu era regime de turno completo. Eu virei regime de dedicação integral à docência e pesquisa enquanto estava fora do país, porque acharam uma vaguinha, porque não tinha a vaguinha, né? Isso é 1975, uma coisa dessa. Então, só para você ver que não era uma coisa tradicional. Mas essa ideia pegou de que o regime fundamental da universidade devia ser o RDIDP. Dependendo de por onde você viaja no mundo, né? Por exemplo, na França, onde eu trabalho frequentemente, a maior parte dos meus colegas no Instituto de Matemática, na Filosofia, na Epistemologia, tudo dedicação integral à docência e à pesquisa, inclusive o pessoal do CNRS, que trabalha na universidade, porque lá tem, né, dois tipos de coisa. Na Alemanha, isso também é típico, dedicação integral, tá certo? Nos Estados Unidos já não é. Nos Estados Unidos já não é, a não ser no pessoal de ciência básica, né? A não ser no pessoal de ciência básica. Então, varia de país para país. Agora, nos grandes centros, nas escolas que a gente consideraria, digamos, tradicionais e que conseguem manter um nível alto de produção e interação acadêmica, o regime de dedicação integral à docência e à pesquisa é o típico de trabalho das pessoas. Porque a experiência mostrou que esse é o melhor jeito da universidade funcionar. Agora, é preciso a gente ter atenção ao seguinte: aqui está dito que é o regime preferencial de trabalho. Agora, esse não pode ser o único regime de trabalho. Porque a gente precisa, eventualmente, trazer para dentro da universidade
os saberes e as competências dos profissionais que estão dispostos a trabalhar no ensino e na pesquisa, mas que estão lá fora da universidade. Isso é particularmente importante nas áreas profissionais. Então, não pode ser exclusivamente RD&DP, mas é principalmente RD&DP. E eu vou te dar um exemplo para terminar essa história. Por que tem, na minha acepção, na minha compreensão, por que tem escola de engenharia da Escola Politécnica, a Escola Politécnica, tá certo? Foi integrada à Universidade de São Paulo, e tem o Instituto de Pesquisas Tecnológicas ali do lado. Bom, porque aqui na universidade se faz pesquisa básica. Lá no Instituto de Pesquisas Tecnológicas se desenvolve tecnologia. São duas atribuições diferentes. Acabaram tudo misturado. Está cheio de fundações, venda de serviços, essa história toda. Estou vendo o Marco sentado ali. Né? Nós somos contemporâneos de Escola Politécnica, a coisa foi mudando. Entendeu? Mas são duas atribuições diferentes. Foram todas confundidas, etc, etc. Muito bem. Então, essa é mais ou menos a história. Um crescimento fruto da luta. Fruto da luta. Fruto da luta. Agora começa, essa questão via privatização começa a ser atacada. E na hora que isso é atacado, você está atacando a estrutura fundamental de funcionamento da instituição. Particularmente nas áreas básicas, particularmente nas áreas de filosofia, história, sociologia, todas as áreas importantes do ponto de vista cultural, de ciência básica, de cultura, em todas essas áreas, isso aí está sendo atacado. Ok, então é o Márcio agora, em seguida o companheiro de camiseta azul ali. E daí, enfim, daí eu passo a palavra para o Chico depois e começa a inscrição. Oi. Aliás, elas estão abertas. Desculpa, Márcio. Imagina. Estou entendendo que aqui é um debate também, queria falar algumas coisas e depois jogar a pergunta, certo? Eu tenho essa ideia, claro que longe de mim, eu sou que com minha humildade de computólogo e não de historiador da universidade ou qualquer coisa do tipo. Mas eu sempre tive para mim que essas visões, de certa forma, contraditórias da universidade, isso é uma coisa que veio desde lá do começo, assim, me parece. Eu sempre tive a impressão de que a universidade pública no Brasil, em especial a USP, ela nasce dessa contradição. De um lado, a gente está formando as elites do país e nesse sentido está reproduzindo a desigualdade social, e de outro lado, essa transformação e essa perspectiva de transformação profunda da sociedade a partir desses saberes, certo? Você sabe falar melhor do que eu disso, perdão, mas... E isso, eu tenho ideia que sempre teve esses embates historicamente, esses embates vão tendo caras diferentes conforme o momento histórico. E o que eu queria jogar de volta é o que tem de tão particular, a minha pergunta para você, Chico, nesse momento, qual que é, que você enxerga que tem de especial no embate que a gente está vivendo hoje, se de fato a gente está vivendo uma ameaça muito diferente do que tem sido, ou se é só parte se você vê isso como só parte desse processo que vem de tantos anos. Desculpa, pode guardar. Agora eu vou passar a pergunta ao companheiro da camiseta azul, cujo nome não consegui ler nos lápis. Mais alguém para inscrever? Espera, só um minutinho. Oi, eu me chamo Rodolfo, eu sou estudante do curso de Filosofia e também funcionário da CEF. Então, vi aparecer bastante sobre transparência em vários fóruns aqui. E transparência é um conceito meio abstrato, né? O que é essa transparência, assim? É abstrato aqui na universidade, porque transparência já não é mais no mundo um conceito abstrato, assim. Tem um acúmulo muito grande de discussão sobre transparência que eu não vejo aparecer aqui. E eu acho que o conceito de dados abertos é um conceito muito mais concreto. E que muita gente que deve estar familiarizado, mas eu achei interessante que não está aparecendo. E eu acho que essa palavra tinha que aparecer na Statuinte, que é o conceito de dados abertos. Porque ele tem vários princípios, por exemplo, que os dados que vão ser disponibilizados devem ser primários, legíveis por máquina. Existem uma discussão imensa sobre o que é isso,
e dá concretude à ideia de transparência. Por exemplo, um gráfico não é um dado primário. Então, se você pergunta de orçamento, eles te apresentam um gráfico, o dado primário são os dados brutos a partir do qual os gráficos são feitos. E aí, a partir desses dados, você cruza informação e produz informação a partir dos dados. Legíveis por máquina, por exemplo, uma apresentação, uma folha em PDF não é um dado legível por máquina. É muito difícil você cruzar informação se te disponibilizam esses dados em PDF. Então, assim, os sistemas corporativos têm que ser abertos, respeitando os princípios de dados abertos. Isso todos os sistemas de financeiro, o Júpiter, que é o sistema dos estudantes. Tem várias pessoas que querem fazer estatísticas a respeito da evasão, de várias coisas, e tem dificuldade. Esses sistemas têm que ser todos em dados abertos para que todo mundo possa cruzar essas informações e conseguir produzir informação a partir deles. Se aqui na USP isso não aparece, isso aparece muito lá fora. O governo federal está muito à frente da gente e você tem um plano de ação do governo federal que tem metas de transparência baseado em tudo isso. E na USP isso não acontece. A gente está, mais uma vez, sempre atrás. A Câmara dos Deputados já tem muita parte da sua base de dados em dados abertos, então você consegue produzir aplicativos e softwares para dizer quanto cada partido gasta, quanto cada deputado gasta, cruzar informação. Tudo isso, isso é visto, na Câmara dos Deputados é bem forte, na Câmara Municipal isso está começando a acontecer, só que isso não aparece aqui. Eu acho que trazer esse conceito de transparência para conceitos mais concretos, e que existem várias organizações da sociedade civil que conhecem muito desse tema, existe uma discussão imensa, um acúmulo imenso, trazer para o nosso estatuto é extremamente importante. Transparência, eu acho que não vai mudar nada. Se você mantiver só essa palavra lá, não tiver palavras como dados abertos e coisas mais concretas, que são resultados desse acúmulo, não vai mudar absolutamente nada. E eu acho extremamente importante que esteja no Estatuinte, porque a USP já mostrou que por ela não vai fazer nada. Ela já desrespeita a lei de acesso à informação em várias instâncias. Está lá na lei de acesso à informação de que os contratos têm que estar disponíveis como transparência ativa, ou seja, ninguém precisa pedir um contrato para que ele seja disponível. Isso já acontece. Se você pedir, esse contrato é disponibilizado, mas isso na lei de acesso à informação, eles dizem que não é preciso que se peça, isso tem que estar disponibilizado. O Haddad soltou um decreto em que ele obriga toda a esfera municipal a colocar os contratos na íntegra, respeitando a lei de acesso à informação, mas isso na USP não acontece, ou seja, mesmo ela desrespeita já as legislações que já existem, então, assim, dá um passo nesse sentido de transparência ativa, precisa que isso esteja no Estatuto. Eu só queria fazer essa fala para introduzir isso, porque eu não estou vendo isso aparecer nos fóruns, e eu acho isso importante. Ok, eu vou sistematizar assim, Mina, eu entendo que a sua é uma fala rápida. Depende do que o Chico responder para o Márcio. Não, eu vou fazer seguir. Então eu vou fazer seguir. Você, depois o Rodrigo. Não, depois você, depois o Rodrigo e depois ele responde, tá? Porque já havia essas inscrições, ok? Tá bom. Então você mesmo. Não, deixa você responder o Márcio. Conforme, porque eu queria que você ampliasse o espectro para além da USP, além do Brasil até. Do nacional. Desculpa, eu achei que já tinha respondido para o Márcio. Então, como tem outras pessoas, Chico, eu vou pedir para você, então, decidir. Do Márcio e do Rodolfo. Tá. Da pergunta do Rodolfo. Tá. Márcio, é o seguinte, você tem toda a razão, isso aqui não é novo, tá certo? E qual é a diferença? Não é novo. E essa universidade em particular, que patrocinada pelos Mesquita, né, ela tinha esse caráter de formação de quadros para a burguesia, que é a classe dominante. Acontece que você não consegue, quando você desenrola um processo desse, você não consegue controlá-lo completamente, tá certo? Então, acabou tendo aqui dentro, trabalhando, tá certo? Eles tiveram até necessidade disso, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, um monte de gente, inclusive nas ciências, nas ciências ditas hard, né? Nas ciências puras. Então, agora, hoje, e isso está acontecendo, por isso que eu mencionei logo de cara,
viu, Mena? Eu mencionei a Dinamarca, eu mencionei a Alemanha, tá certo? Em relação à universidade, né? A mesma coisa está acontecendo na França, mas tem resistência. A mesma coisa está acontecendo em Portugal, com menos resistência. Varrer a universidade grega, assim como varrer a classe trabalhadora, né? Deram um golpe de Estado na Grécia, né? E puseram para controlar a Grécia inicialmente o cidadão que tinha falsificado os dados para a Grécia entrar no mercado comum europeu. É mole. E depois disseram para o trabalhador grego o seguinte: agora você paga a conta aqui do dinheiro que nós levamos embora. Né? Mais ou menos o que estão fazendo com a gente agora aqui, né? Essa história do arroz. Então, isso aí é um quadro internacional. E esse quadro internacional, certo? Pinta por quê? Porque acontece o seguinte, é que a mídia não dá aqui, como em outros lugares, tá certo? A devida importância à reação social, tanto dos trabalhadores em geral, quanto nossa, tá certo? A este tipo de política. Então, não se falava em privatização, nós não estávamos em greve. Mas nós reagimos ao que o CRUESP, nós pedimos mais dinheiro para o governador. O secretário da Fazenda precisou escrever uma página inteira na página 3 da Folha de São Paulo para responder um artigo que foi escrito dizendo: oh, vocês estão sonegando dinheiro da universidade. Nós partimos para o ataque, nós conseguimos nos organizar e, portanto, o contra-ataque vem imediato. Essa que é a questão. É imediato o contra-ataque. Então, não é que esse embate de projeto não existe há muito tempo, ele se agudiza, tá certo? Eu mencionei o Hernani, o Fiore, o Fiore foi perseguido lá no Rio Grande do Sul e depois caçado em Brasília. Então, não é a primeira vez que tem esse embate de projetos de universidade, como não é a primeira vez que tem embates da sociedade. Mas eles se agravam ou relaxam. E neste exato momento, em que nós estamos em greve, estamos lutando por uma verba na Assembleia Legislativa, estamos dizendo que o governador é responsável pelo que aconteceu na EASH, pelo que aconteceu pela perda de verbas das universidades estaduais, assim como Rodas, etc., que era preposto dele, tá certo? Bom, o ataque vem do mesmo jeito, e a gente tem que lidar com essa situação. Então, não é novo, é repetição de uma prática. Digamos assim, a divisão diádica, são duas forças, não é a minha preferida, porque não são duas, tá certo? Mas, essencialmente, são representação de dois interesses de duas classes diferentes. Só para não começar com essa história de estamento, não sei o quê. São interesses de duas classes diferentes se manifestando aí no interior da sociedade com diferenças. Rodolfo, eu procurei aqui, mas não queria chatear vocês com os slides sobre gestão. Você tem absoluta razão, né? Inclusive, quando a gente vai discutir com as pessoas, tá certo? A gente diz o seguinte: eu quero ver o canhoto do talão de cheque. Que é isso que você está dizendo. Você tem toda razão. É isso mesmo. Mas isso está nos slides da proposta que o Ciro vai apresentar lá no Conselho Universitário, não enunciado exatamente do mesmo jeito que você enunciou essa história, mas dados em tempo real. Dados em tempo real, dados crus, né? Em tempo real, disponibilizados, socialmente disponibilizados. Não quero saber de senha. Porque tem dados em tempo real no CIAFEM, mas você precisa de senha. Tem no CIGEL, mas você precisa de senha. Entendeu? Inclusive, esse é um debate que a gente faz lá na Assembleia Legislativa com os deputados. Né? Quando o deputado diz assim: aquilo é uma caixa preta. Eu disse: caixa preta para mim, deputado. Para o senhor não é caixa preta, não. Porque a sua assessoria tem a senha do CIAFEM e do CIGEL. Então, se o senhor não sabe o que está acontecendo na Universidade de São Paulo, é porque a sua assessoria não foi procurar. Porque caixa preta para mim, que sou um cidadão comum. Para o senhor não é, não. Então, você tem absoluta razão no que está falando, mas isso está, de certa forma, mencionado. Mas não custa nada especificar. Não queremos ver o canhoto do talão de cheque. O Rodolfo tem toda a razão. Ok, então, por amor ao tempo, né, porque nós temos uma saída para um ato aí, daqui uns 45 minutos, mais ou menos, né, 45 minutos, uma hora, então eu vou alinhar aqui o Mena, primeiro, o colega à minha frente do casaco azul, o Rodrigo e, por fim, a Jéssica. Ok, Chico? E depois você intervém.
Eu falei o MENA primeiro, mas porque o MENA fez questão que essa... Já incluiu o panorama internacional na resposta, é isso que eu É queria isso? dele. Não, Ok. Obrigada. O seu nome? O meu nome é... Dá pra ouvir? O meu nome é Giovanni. Eu sou funcionário lá da Faculdade de Direito, né? E lá eles estão fazendo a reunião também, tudo, né? E aí, no caso, assim, eu queria fazer 3, assim, perguntinhas rápidas para o professor. A primeira é assim, no caso do orçamento, qual, assim, seria... Falar mais alto. Ah, mais alto. Ah, tá, vamos ver aqui. Então. É faculdade de Direito. Então, eu queria fazer, assim, a colocação, assim, a primeira pergunta, qual, assim, seria... aí, no caso, a saída do orçamento, assim, no caso, para a universidade, né, assim, digamos assim, a saída mais rápida, né, mais, assim, viável, né? A segunda questão, eu vejo, assim, a universidade pública, assim como as outras faculdades, assim como as aulas, elas têm muito o sentido horizontal. Isso é assim, por exemplo, a faculdade de matemática tem o currículo de matemática, né? Por exemplo, a faculdade de direito, o pessoal lá, os alunos, tal, eles são muito integrados também no currículo de direito. Assim, psicologia é psicologia, né? Tem também o currículo em psicologia. Eu queria ver assim uma universidade, eu gosto de ver a universidade pública como uma universidade forte. Ou seja, esse tipo de universidade horizontal, assim, eu queria até fazer um convite também para os alunos que estão aqui, pegar e propor para a própria universidade uma universidade também vertical, ou seja, uma certa porcentagem das aulas, assim, no caso um debate, ou até mesmo uma gincana intelectual, os alunos pegar e fazer assim um grupo de alunos, um matemático, um psicólogo, um médico, pegar e se reunir em grupos para ter também uma aula e pensar numa universidade forte, uma universidade vertical. Então, essa é também uma pergunta que eu coloco para o professor. E a última pergunta seria, assim, eu queria fazer a colocação lá na Faculdade de Direito. Os alunos falam muito em democracia, né? Democracia aqui, democracia ali, democracia lá. Mas, assim, a gente discute muito sobre a democracia, mas o problema mesmo é assim, qual que seria uma ideia, um ponto de interrogação no Brasil para um povo que tem uma mídia de massa, no caso, né, ele fica preso, a maior parte do povo presa, e qual seria a engenharia que a gente podia a fazer uma coisa real mesmo, né, e colocar um ponto de interrogação. Olha, essa engenharia, matematicamente, psicologicamente, o direito está mesmo efetivo. Se colocar isso em prática, vai ficar realmente em xeque o país. Ou seja, quando o povo, esse ano tem eleição, no último ano da eleição, o povo vai votar, ninguém votou em deputado. Votou em presidente, mas não votou em deputado. E agora? Quem que vai ser? Agora a Câmara dos Deputados, quem assume é o povo, todos os partidos políticos que pode ficar no poder. Só que o povo, ele também vai pegar e discutir as medidas. Mas tem mais. Quando uma medida for difícil, por exemplo, se for uma medida de ligada ao meio ambiente, se for uma questão difícil, quem entra em jogo? Universidade pública. Vai ajudar o povo a falar, olha, eu tenho a proposta A, B, C, a proposta Z é o contrário de A, mas se você quer escolher A, a consequência é... Então o povo agora vai votar. Isso sim é a democracia, é uma engenharia ligada à democracia. Porque lá na Faculdade de Direito, por exemplo, a gente fala muito em democracia, mas é mais o título, né? Eu fiz a proposta para os alunos, olha, lá numa roda, olha, se vocês quiserem ter uma universidade vertical, faz um convite para os alunos de matemática, faz um convite para os alunos de física, um convite para os alunos de psicologia, que eu acho muito legal, embora eu não conheça, ainda não fui visitar a psicologia, mas eu acho que é muito legal, muito importante. E assim, eu acho que aí teria, então, uma outra visão, uma ruptura do estado de alienação, né? Dentro talvez assim, mesmo que Peço para você encerrar a sua fala. Então, seria mais ou menos isso que a colocação que eu falei.
Ok, então eu vou passar agora para o Rodrigo. Quer ver se está melhor? Bom dia a todos. Eu sou aluno do bacharelado de Relações Internacionais, na graduação, e também sou funcionário, servidor não docente da FAO, na assistência financeira. E a minha pergunta para o professor Chico, que esteve conosco recentemente na FAO, é sobre o orçamento. O professor Ciro Corrêa, ontem em Ribeirão Preto, fez uma fala dizendo que há margem de manobra. E aí eu vou engatar minha pergunta na questão orçamentária, porque eu queria saber a sua leitura sobre a ação da reitoria hoje. A minha visão, como gestor financeiro, com os poucos dados que tenho, porque mesmo com acesso ao sistema, mesmo com a senha, eu não tenho acesso total às informações macro da USP, eu tenho, talvez, da FAO, o que o sistema me dá, que também não é muito, que o sistema não é muito amigo do usuário. Se ele acha que a minha leitura é de que o que está acontecendo na USP hoje é um desequilíbrio. Um desequilíbrio, problema com folha lá, porque, enfim, o Rodas fez o que fez, todo mundo sabe. A atual reitoria parece que está tentando pegar isso e pintar uma crise. Está chamando isso de crise. Não sei com quais interesses. A minha leitura, a minha pergunta para ele é qual que é a leitura dele? Há margem de manobra, como diz o professor Ciro. Aí o professor Ciro trouxe para a discussão a planilha do CRUESP, que é o que a reitoria está usando, né? Que está disponível online aí no site da Avrea, vocês podem pegar, que mostra o quê? É uma relação, uma conta que mostra liberações financeiras do Estado, ICMS, e o comprometimento da Folha. Ao contrário, né? O comprometimento da Folha em relação às liberações financeiras. O professor Ciro ontem falou, tá, mas e a rúbrica de receita própria? E aí eu vou além. E as verbas de convênio federal? E as verbas de convênio internacional para pesquisa? E o fundo de fomento? Isso não deveria entrar na conta? Será que é 105% mesmo, como está falando o reitor? Obrigada. Então, eu passo a palavra para a Jéssica. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Eu queria te perguntar, eu sou estudante da Letras, eu acho que uma pauta que tange as 3 categorias é a questão da democratização, que você citou na sua fala. E aí, eu vejo que a proposta da DUSP é eleições diretas e paritárias. Eu tenho acompanhado desde o ano passado a discussão dos estudantes, e uma das discussões que a gente tem tendo eleições diretas, a gente continua tendo uma tríade indicada para o governador. Então, na verdade, o que isso na prática muda? Porque a gente sabe que na última consulta para reitor, a maioria indicou o Zago. E aí a gente está vendo qual é a reitoria do Zago agora. Então, minha pergunta é, o que, na prática, as eleições diretas mudam em relação à democratização da universidade? Ok, obrigada. Então, Chico, acho que não há mais inscritos, mas as inscrições acho que podem estar abertas ou a gente tem que acabar às 11h30, porque me passaram a mesa, mas... Adriano, eu tenho que encerrar às 11h30? Não, tá bem. Então, as inscrições para falar estão abertas ainda. Tá. Olha só, Giovanni, orçamento. Bom, com todas as dificuldades que o Rodrigo acabou de mencionar, a gente tem acesso a algumas informações. Então, é o seguinte, ó. Se você compara a evolução do ICMS, agregada do ICMS, se eu estiver falando aramaico aqui para vocês, por favor, levante a mão e reclame, porque eu quero que, como dizia o velho Vladimir Ilitch, a gente conseguir ensinar aritmética a todas as donas de casa, a burguesia está frita. Muito bem, olha só. Verdade, porque tudo não chega nem a ser aritmética, é aritmética. É assim, que você tem, primeiro, então vou juntar as coisas. Primeiro, você tem um desequilíbrio, como você falou, e não essa tremenda dessa crise, esse catastroficismo que foi vendido. O ICMS vem crescendo parecido com o que a Secretaria da Fazenda prevê, nominalmente. 7%, 7,04% ao ano, e provavelmente esse ano vai ser parecido. 7, 8. E eu espero que fique em 7, 8. Daí você diz assim, como assim? Você não queria que o ICMS crescesse para chuchu? Não, eu não queria, sabe por quê?
Porque é o seguinte, se ele crescer para chuchu, vai ser por causa da inflação. Inflação não é bom para nós. Ainda mais, né? Porque inflação, quanto mais inflação tem, pior é para o nosso salário. Porque se crescer, vai ser por inflação, não vai ser por crescimento do produto interno bruto. Tá bom? Então, o ICMS cresce com duas variáveis, pelo menos. Crescimento do produto interno bruto e crescimento da inflação. E cresce, e é o produto das duas coisas que faz ele crescer. Como o produto interno bruto não vai ser uma verdadeira maravilha, tá certo? Se crescer muito, vai ser por causa da inflação, e isso não é bom para nós. Então, você tem um desequilíbrio. Então, eu quero argumentar assim, tá bom, vai ser 8%, sei lá, 8%, 7 e pouco por cento crescimento nominal do ICMS. Então, vamos olhar para o outro lado. E é isso que o Ciro está puxando, então, em relação ao orçamento, que o Giovanni está preocupado. Tem aprovado no Conselho Universitário 195 milhões de renda financeira para esse ano. E tem reserva de ajuste, que está escrito no orçamento, que é para lidar com o reajuste de salário, que são outros 129 milhões de reais. Se você somar essas duas coisas, você tem uma margem de 330 milhões de reais que dá para sentar na mesa e negociar salário numa boa. Numa boa. E eu não estou nem falando do crescimento do imposto, do ICMS. Deixa os 8% para lá. É o rendimento financeiro que já está previsto lá como reserva de ajuste. Então, tem espaço objetivo para sentar na mesa e conversar e discutir e negociar salário. Tá certo? 7% de reajuste daqui até o fim do ano custa cerca de 250, 220 milhões de reais, 230 milhões de reais. Por volta disso, certo? Como não tem espaço? 7% é o índice do CIEV do Diese. Destruir e arrochar salário significa, se isso continuar, destruir essa instituição que está aqui e as outras também. Bom, em relação... Então eu olho para a planilha do CRUESP, a gente chama aquilo planilha do CRUESP, mas aquela planilha não foi feita pelo CRUESP. Aquela planilha estava sentado de um lado da mesa o Hélio Nogueira da Cruz e do outro lado da mesa eu e o Américo. Aquela planilha é uma planilha conjunta do Fórum das Seis e do CRUESP, que a gente tem que insistir de que seja aprimorada, tá certo? Mas o que ela dá conta é, digamos assim, do salário bruto das pessoas e todos os reflexos, certo? E, bom, e qual foi o repasse do governo corrigido, etc. E daí eu não queria deixar de dizer para vocês o seguinte, a situação das universidades, ela é séria. Esse desequilíbrio, que você mencionou, vem do Rodas, mas ele vem de décadas de reitorias e conselhos universitários não tomarem a providência de enfrentar o governador e ir na Assembleia Legislativa e fazer política e dizer, precisa mais dinheiro, precisa mais dinheiro. Há anos que a gente fala sobre a dívida ativa, juros de mora, tudo isso que agora a gente resolveu botar em números, há anos que a gente fala. Tomaram providência sobre Lorena? Nenhuma. Tomaram providência sobre Limeira? Nenhuma. É décadas de irresponsabilidade e salto alto. Não faz política, não conversa com a Assembleia Legislativa, não dá satisfação para deputado, não quer saber de nada. Certo? Não quer saber de nada. Então, e acontece o seguinte, só para ter uma ideia, nos últimos 15 anos, o número de alunos, o número de estudantes da Unicamp dobrou. E o número de professores diminuiu. Aqui na USP, cresceu em 88%. É claro que a conta vai estourar. Você expande, você quer manter a qualidade, a conta vai estourar, não tem jeito. E daí você lê no jornal, um reitor da universidade... Quando você lê aquilo, eu fico envergonhado, não é? Eu fico envergonhado assim, esse é um colega meu, sabe, que só uma banana com milho e dá fruta do conde, né? Sabe? Ele pegou o 9,57 do ICMS, somou com 1,5% do ICMS do Centro Paula Souza, que deu 11 e pouquinho, né? E somou com 1% da receita de impostos da FAPESP, para dar 12. E para dizer que não, está tudo bem, uma maravilha, financiamento está tudo bem. Então. Muito bem. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida, tá certo, que há um desequilíbrio, precisa aumentar a dotação, e é isso que a gente está fazendo lá na Assembleia Legislativa, discutindo com os deputados, e eu fico não é surpresa, eu fico
uma fera, na realidade, com essa história de um reitor que está arrochando o salário e dizendo no jornal para o governador, senhor governador, fique tranquilo aqui que eu estou fazendo o seu serviço, dizendo para os deputados que não precisa aumentar o dinheiro da universidade. Isso é um absurdo. Além daquela fotografia do Estadão ser, como eu já falei para vocês, um assinte. Muito bem. Giovanni, olha, eu gostaria muito que a universidade oferecesse aos seus estudantes, tá certo? Organizado a partir dos mais diversos cursos, tá certo? Um curso de História das Ideias. Em vez de fazer, junta 3 estudantes da Direito com 2 da Psicologia, porque esse tipo de coisa não vai funcionar. A instituição tinha que, de algum jeito, organizar, tá certo? Alguma coisa que fosse oferecida aos estudantes, para quem quiser, chamado... E aí eu estou fazendo uma proposta bem objetiva. História das Ideias. Nós vamos começar lá em 5.000 antes de Cristo e nós vamos trazer todo mundo até o século XIX. Ou XX. E vamos variar as pessoas que vão falar, etc, etc. Mas vamos contar as ideias. Quais são as grandes ideias. E dependendo de quem fala, para mim, uma certa coisa é uma grande ideia, para outro não é. Então precisa variar a freguesia. Eu acho que essa integração, tá certo? Essa integração seria boa no sentido do que você está falando. Em relação à democratização, eu primeiro queria dizer para vocês o seguinte: eu não acho que a instituição universidade é revolucionária. Essa não é o meu ponto de vista. Eu não estou aqui e não trabalho fazendo política na DUSP e na ação sindical há muitos anos, tá certo? Mas trabalho em outros lugares que eu acho que tem maior potencial revolucionário do que a universidade. Eu não acho que a universidade tem como característica ser revolucionária. Não é isso que eu assisti nos últimos 1.600 anos de história. Agora, que a gente tem obrigação de... que a gente tem obrigação de, digamos assim, garantir direitos sociais fundamentais da população, a gente tem. Democracia é simples. Aí vou me referir também à pergunta da Jéssica. Eleição só não adianta mesmo, Jéssica. Eleição não... Aliás, o Brasil diz isso, a França diz isso. Eleição só não adianta. Ir lá votar só não adianta. Construir democracia significa construir um processo, um procedimento, instalar um modo de funcionamento que faça com que cada um de nós possa ser sujeito do rumo dessa instituição. É isso que é democracia. E isso não se instala assim, instalando o dedo. Se constrói. E vai ser construído coletivamente por nós. Mas essa é a noção de democracia que está por trás do que se está defendendo. É dar a oportunidade a cada um de nós de ser sujeito do rumo do nosso trabalho e da instituição. E para isso, não adianta eleger reitor, seja com voto universal, seja com voto paritário, ou seja, não adianta eleger outro eventual imperador. Tem que fazer uma coisa muito mais profunda. A democracia é uma coisa que tem a ver com a reconstrução e retecelagem do tecido social que está dentro dessa instituição aqui, assim como tem que ser feito na sociedade brasileira, na sociedade dividida em classe. Então, é o seguinte. Bom, agora, objetivamente, em relação à indicação pelo governador, que a Jéssica perguntou, nós temos uma obstrução que vamos ter que ir lá na Assembleia Legislativa. Porque a lei de fundação da Universidade de São Paulo, que continua vigindo, diz o seguinte: o reitor ou reitora da Universidade de São Paulo será escolhida de uma lista tríplice votada pelos organismos da universidade. Ponto. Está lá. É lei na Assembleia Legislativa. Vamos precisar trocar a lei, certo? Vamos precisar trocar a lei na Assembleia Legislativa. Ninguém se preocupa disso. Mas tem essa questão concreta, né? Além do fato de que simplesmente eleição para deputado, eleição para governador, eleição para reitor... Esse é um simulacro de democracia, tá certo? Porque eu vou falar português claro para vocês. Eu hoje me sinto, tá certo? Eu sinto o país... Eu não tenho nenhuma saudade da ditadura. Nenhuma saudade da ditadura. Mas em alguns aspectos, a gente é mais oprimido, a gente é mais... A boca da gente é mais calada, mais tapada, tá certo? Só que, de outro jeito, por falta de acesso à mídia, por falta de democratização dos meios de comunicação, do que era no tempo da ditadura, e temos menos capacidade organizativa de luta de ir para a rua.
Então, você junta essas duas coisas e a nossa capacidade de briga e de manifestação, na realidade, diminuiu. Ok, então eu tenho mais 2 inscritos e na fala deles, né, até o fim da fala deles, eu vou, as inscrições vão ficar abertas, mas ao final da fala deles eu vou encerrar, porque senão a gente vai entrar para depois do meio-dia, tá? Então agora é o colega da Cruz Vermelha na jaqueta, cujo nome eu não sei. E depois a Maísa ou Maísa? Marina. Boa tarde, eu sou Luiz Felipe, funcionário do Instituto de Biociências. Eu quero fazer um questionamento. Mais alto? Tá ligado? Estou usando que nem bobo. Tá. Eu quero fazer um questionamento a respeito da terceirização. Qual o posicionamento dos professores e da ADUSP a respeito do fim das terceirizações, se realmente é esse o posicionamento, como vem na campanha, né, que foi apresentado no sítio oficial da ADUSP e do Centusp? Qual é a possibilidade de viabilizar isso economicamente, se isso já está previsto? Se a intenção é fazer isso imediatamente? E outras 2 questões que para mim são importantes, né? Que é a manutenção ou não, a preservação ou não dos restaurantes privados dentro da universidade e a manutenção ou não do BUSP. Porque houve um ganho para funcionários através do Vale-Refeição. Mas eles não foram incorporados ao salário, é claro, é um ganho instável. E um dos argumentos que usaram para que houvesse esse ganho, quer dizer, uma das consequências desse ganho também é que se abre um caminho pelo qual se pode privatizar o sistema de alimentação da COSEAS. O restaurante da Química já foi privatizado, não se sabe, não posso dizer que seja uma tendência, não, mas... E eu tenho muito medo de que realmente isso não, as propostas, quando forem implementadas, quando for acordado o final da greve, deixem talvez de ser um simulacro de democracia e passem a ser uma pantomima de transformação. Que não haja transformação nenhuma de fato. E é uma coisa que deve ser construída. O Francisco Miralha disse muito bem. Não basta fazer aqui a mobilização e depois esquecer da luta política lá fora. Ou aqui dentro mesmo da universidade. Então é nesse sentido que eu faço essas perguntas e quando você diz... Porque o sindicato protraiu a discussão a respeito de quais são as condições sem as quais abandonaremos a greve. Deveria, no meu entendimento, ser discutido isso agora. Quais são as condições sem as quais não abandonaremos a greve? Porque esse zigue-zague constante me lembra aquela frase do Trotsky, né? Quando a tática é um conjunto de zigue-zagues, a estratégia é a somatória algébrica desses zigue-zagues, ou seja, não sabemos onde vamos dar. Ok, obrigada, Marina. Bom dia, meu nome é Marina, né? Sou funcionária da Faculdade de Educação e eu tenho uma pergunta, né? O professor fez um pouco uma leitura sobre a situação da universidade, a partir das questões, falou um pouco de que a maioria dessas questões sobre democratização, sobre o controle público das contas, não é uma questão nova, é uma questão que já é discutida há muito tempo na universidade. E assim como você fez essa leitura da universidade, eu queria que você fizesse uma leitura da greve, porque tanto o sindicato, né, dos funcionários quanto os docentes dizem que a greve não é só pelo reajuste salarial. E aí eu gostaria de saber qual é a leitura que você faz da greve, se havendo reajuste salarial, se a greve se mantém para essas outras pautas que nós dizemos sempre, que são muito importantes, que há anos são discutidas na universidade, mas que a gente sempre acaba abandonando quando o reajuste vem. Obrigada. Então, só tem mais um inscrito, as inscrições estão encerradas, é o Valdir. Acho melhor, então, o Valdir já falar, e aí você toma a palavra. Valdir, professor da Linguística. Desculpa, eu não consegui chegar mais cedo. Então, se a questão já tivesse sido colocada, mais uma vez, desculpa. Ontem, numa reunião, depois do ato aqui mesmo, do Fórum Amplo, surgiu uma notícia de que algum secretário teria dito que o repasse do ICMS da nota paulista teria, sim, sido feita para a universidade.
Então, aí se gerou a discussão, bom, então em quem confiar? Logicamente, aqueles mais próximos da DUSP acabam confiando nos dados da DUSP, mas a imensa maioria dos colegas fala, bom, a DUSP está fabricando um número para levar todo mundo à greve. Então, é um problema menor, mas é sério, porque senão fica uma disputa de fiabilidade de um número e de outro. Então, é uma questão a ser levada em conta. A segunda notícia, sim, todas as conversas, o fórum, na verdade, acabou sendo dedicado à greve. Era para outro assunto, mas acabou sendo dedicado à greve. Outra informação que surgiu foi que, não sei de onde, mas que o Rodas gastou 1 bilhão e pouco das reservas, porque havia uma ameaça do governo de sequestrar os 3 bilhões de reserva da universidade. Bom, mentira ou verdade, a questão fica, se ele pode gastar 1 bilhão dessas reservas, sabe-se lá Deus, por que emergência que ele achou na USP, por que o nosso reitor atual não pode gastar muito menos do que isso para dar o mínimo de reposição salarial para professores e funcionários, que imagino eu que é uma situação muito mais grave do que o 1 bilhão do Rodas. Era isso. Posso só pedir um esclarecimento que talvez você mesmo possa dar da pergunta do Valdir? Você falou assim que houve notícia de que foi repassado o ICMS, mas eu entendo que tem que ser. Ah, desculpa. Não, porque o argumento nosso é que não, da nota paulista não é repassado. Ah, sim, ok. A informação foi de que foi. Ok. Muito bem, olha, tá, eu não aprendi teu nome, como é o companheiro do ICB? Cruz Vermelha. Ribeiro. Olha só, a terceirização, a terceirização, ele não é do ICB, não é? Do IB. Mas o nome? Luiz. Tá bom. Terceirização é o seguinte, a gente é contrário à terceirização, porque a experiência mostra que não é se vai dar problema, é quando vai dar problema com terceirização, né? Isso está acontecendo nas federais, está acontecendo aqui também. As companhias que fazem esse serviço de terceirização, entre outras coisas, não são fiáveis, elas acabam não pagando e a universidade fica responsável por pagar o salário e tal, não sei o quê, né? Bom, além disso, acontece o seguinte, a terceirização, ela é uma suposta maneira de economizar dinheiro, tá certo, para a universidade, mas é simplesmente suposta, é perfeitamente viável, sempre foi, tá certo, você ter funcionários técnico-administrativos da universidade fazendo todo o serviço no interior da universidade. Terceirização é desnecessária e, na realidade, é um processo de privatização e, na realidade, é a universidade pública participando do processo de exploração de uma parcela importante de trabalhadores na sociedade. É isso que acontece. Então, você tem gente trabalhando dentro da universidade sendo remunerado de uma forma e um terceirizado que faz ou terceirizada que faz exatamente o mesmo serviço sendo remunerado 1/3 do que se fosse funcionário contratado. É perfeitamente viável fazer a desterceirização. Bom, é consequência disso que a gente não quer manter restaurantes privatizados. Os restaurantes têm que ser mantidos pela universidade. A questão do vale-refeição e do vale-alimentação que você propôs, bom, nós fomos contrários a isso e a reivindicação do Fórum das 6 é a incorporação disso no salário. Essa é a reivindicação. Certo? Agora, se a gente vai ser capaz de ganhar isso ou não, aí eu não sei. Aí é complicado. E aí eu digo para você que é complicado porque nós estamos lidando com interesses, tá certo, que a gente precisa compreender. E uma coisa é o que eu gostaria que fosse. Outra coisa é o jeito com que, mesmo trabalhando e mesmo explicando, as pessoas entendem ou preferem. Então veja o seguinte, na hora que você recebe vale-refeição, você não paga imposto de renda. Se você incorporar o salário, você vai passar a pagar imposto de renda. Na hora que você recebe vale-alimentação, incorpora o salário, você paga imposto de renda, etc. Sem isso você não paga. Então você acabou de diminuir o salário. Se você levar em consideração o fato de que uma pessoa que trabalha em regime de CLT, tá certo? Em regime de CLT, a incorporação no salário está limitada pela regra da Previdência em
retornar com 10 salários mínimos, né? O limite é esse, eventualmente as pessoas estão dizendo: eu prefiro botar o dinheiro no bolso agora, certo? Do que pagar imposto sobre essa história. Agora, eu posso tentar argumentar com ele que é melhor pagar imposto e que, no final das contas, na hora de se aposentar, vai ser melhor para a maior parte do CLT, tá certo, ter incorporado vale-refeição e vale-alimentação no salário, mesmo pagando imposto. Isso é verdade, isso é uma conta, é aritmética. Mas, bom, acontece o seguinte: o poder de fogo que a gente tem em relação à comunicação com as pessoas é menor do que a Folha de São Paulo, porque não tem democracia nos meios de comunicação. Você fala, explica, não sei o que, não sai. Né? Então, aquele artigo que a gente colocou na Folha de São Paulo, tá certo? Tinha 3/4 de página do Rodas e um pedacinho com a Thaís, que é a editora lá da página 3, dizendo: tem que diminuir, tem que diminuir. Depois se brigou com ela e disse: escuta, como é que é isso? Diminui para botar o artigo do Rodas? Diminui para botar o artigo do Rodas? Depois tem uma página inteira do André Calá. Né? Olha, eu não gostaria de discutir agora quando é que a greve termina. Para mim, a greve é a posição que a diretoria da DUSP vai levar para a sua assembleia de amanhã, é que a greve continua. Eu quero discutir a greve termina, a greve não termina. Na realidade, eu quero discutir em outras condições. Do nosso ponto de vista, abriu negociação, sentou na mesa para conversar, negociou a pauta de reivindicações, não é só a pauta de salário, a greve continua. E discutir agora quando é que a greve suspende ou não suspende, se para ou não para, eu não acho que ajuda. Eu não acho que ajuda. Eu acho que a gente está em fase de discutir como é que a gente vai fazer para fazê-la crescer, aumentar e se fortalecer. Né? Eu não quero com isso dizer para você, viu, Marina, que eu não quero discutir. Cadê a Marina? Que eu não quero discutir essa questão aí. Né? Agora, também não quero passar para você a visão, tá certo? Que, bom, então está querendo não discutir. Né? Eu quero passar a visão seguinte. A minha visão, a minha leitura da greve é a seguinte: os professores da Universidade de São Paulo, na sua maioria, entraram em greve por causa do 0%. Eles não entraram em greve por causa da terceirização, eles não entraram em greve por causa da democratização, eles entraram em greve porque ficaram absolutamente indignados com o 0%. Isso, para mim, está absolutamente claro. Isso é aquilo que eu estava respondendo para o Luiz. Eu prefiro que uma coisa seja de um jeito. Agora, o fato de eu preferir não significa que consiga convencer as pessoas de que é esse jeito que deve funcionar. Mas eu não tenho dúvida sobre isso. E que o mesmo aconteceu com os servidores técnico-administrativos. Eles entraram em greve por causa do 0%. Há um mês atrás, 20 dias atrás, eu conversava com os representantes do sindicato, do Sintusp, né, o Magno, o Brandão, que são companheiros de luta de, sabe, sei lá, 30 anos. E eles diziam: a coisa está parada, viu? Acho que está difícil, está difícil. Só se fizerem uma provocação do tamanho do bonde. Fizeram. Puseram 0% em cima da mesa, que nem como fizeram em 2004. Então eu quero levar essa história em consideração, tá certo? Mas eu não quero discutir agora quando é que a greve termina, a greve não termina e por que ela termina ou não termina. Mas eu gostaria de dividir essa reflexão, já que você pensou. Eu não tenho medo de falar as coisas do jeito que eu as penso, entendeu? Mas tem digamos assim, perspectivas políticas que a gente precisa levar em consideração na hora que a gente está fazendo essa conversa. Valdir, nem os municípios recebem a sua parcela dos 25% da nota fiscal paulista. Eu não sei onde é que tirar isso. O nível de desinformação que é produzida... Porque eu gostaria de saber qual foi o secretário que falou. Porque o André Calab, na página 3 da Folha de São Paulo, falou que não era mesmo para pagar. E é o secretário da Fazenda. Qual foi o secretário de Estado que disse que o secretário da Fazenda estava mentindo na página 3 da Folha de São Paulo? Né? Então, o secretário André Calab, secretário da Fazenda, por sinal, um antigo conhecido, a gente já fez muito debate juntos, ele falou com clareza. Não era para contar mesmo. Bom. E daí você tem toda a razão sobre essa história de que vai sequestrar, que o governo vai sequestrar, é uma mentira, não vai sequestrar coisa nenhuma. Você sabe?
Então, deixa eu gastar 1 bilhãozinho aqui, senão eles sequestram 3. Bom, se fosse para sequestrar, você gasta 1 bilhãozinho e eles sequestram 2. Né? Não tem, não. Essa é a autonomia da universidade, que é a autonomia. E daí, precisa ter clareza o seguinte, é razoável que uma universidade como a Universidade de São Paulo faça caixa. Por quê? Porque acontece o seguinte, se você me der a curva do ICMS, você não precisa nem botar os números, você mostra a curva do ICMS e assim, isso aqui é o Covas, esse aqui é o Alckmin. Só olhar a curva que você sabe. Porque a do Alckmin é muito menor que a do Covas, porque o Covas pelo menos tentava controlar o pessoal da sonegação e o Alckmin deixa a sonegação correr solta, tá certo? Então, tem uma diferença aí. Muito bem. Então, Iraí, você tem absoluta razão no teu argumento, Iraí, e ele gruda justamente com o argumento que a gente está usando. Nós não estamos usando nem o principal para pagar o reajuste de salário. Nós estamos usando a remuneração financeira do principal. Os 195 milhões de reais e mais os 129 milhões de reais de reserva de ajuste. Então, eu não quero nem... Estou discutindo nem o principal dos 2 bilhões, porque o principal vai diminuir, tá certo? Agora, eles fizeram essa conta de 195, quando a taxa Selic estava 9,5%, a taxa Selic agora está 11%, tá certo? Então, você imagina o que acontece se você chegar no Banco do Brasil, tá certo? Dizendo o seguinte, eu tenho 2 bilhões e 300 milhões de reais para aplicar aqui com vocês, o que vocês me dão por isso? E provavelmente vai aparecer coisa na lista que você não vai querer. Então, é o seguinte, dinheiro para sentar na mesa e conversar, eles têm. Agora, acontece o seguinte, o reitor da Universidade de São Paulo tem um traço autoritário, eu me lembro dos jornais franceses chamando François Mitterrand de Dieu. Dieu a parler. Né? Uma vez era uma manchete do Liberação, que o Mitterrand tinha feito uma declaração que isso nem pensar, não vamos nem discutir. Tá? Saiu no Liberação assim. Dieu a parler. O Deus falou. Certo? Então, bom, em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu recebi ontem cópia, é surpreendente esse fato, né? Vou dividir, eu recebi ontem cópia, estou tentando confirmar isso, mas recebi cópia de uma mensagem da presidente do CRUESP ao deputado Pedro Tobias, pedindo ao deputado Pedro Tobias que fizesse uma emenda à LDO de 2015, no sentido em que a gente está dizendo. Tá? O texto da mensagem dela diz o seguinte, por favor, deputado, faça uma emenda, substituindo o caput do artigo 4º que o governo mandou, pelo artigo 4º, o texto do artigo 4º que a gente recomendou, que era o total do produto do ICMS, no mínimo total do produto. Isso vai evitar o desconto da habitação e vai evitar o desconto daquelas parcelas que a gente tem discutido. Não vai resolver o problema da nota fiscal paulista, aí precisa mudar a lei, mas vai resolver esse problema. Muito bem. E daí você lê no jornal no domingo, isso ela mandou na quinta-feira para o Pedro Tobias, e daí você lê no domingo o reitor da USP, membro do CRUESP, dizendo, não, precisa de mais dinheiro, não. Quer dizer, olha o nível de... Quer dizer, no meu bairro isso tem nome, né? Não sei no bairro de vocês, mas lá no meu bairro isso aí tem nome. Né? Você fazer o serviço do governador que não tem dinheiro. Então, por esses e outros motivos, né? Não são só esses casinhos, é que nós vamos ter que lutar e nos organizar para começar um processo de democratização profunda dessa instituição, porque senão ela não vai cumprir as suas responsabilidades sociais mesmo. Ela vai cumprir suas responsabilidades em relação a uma casta da sociedade, né? E não as responsabilidades em relação à sociedade como um todo. E dizer para vocês o seguinte, nós não vamos conseguir fazer isso se a gente não tiver mobilizado, articulado e com disposição de luta. Só com conversa não vai dar, pessoal. Não vai dar. Deixa eu contar para vocês uma história aqui. É ótimo você ser educado pelos teus inimigos de classe, não é? Porque às vezes a gente é. Lá nos idos de 88, 88, antes da autonomia universitária,
a ADUSP fazia parte do grupo do funcionalismo público que negociava junto com o funcionalismo público. E, na época, eu era presidente da ADUSP e o pessoal da POS me encomendou. Você vai lá e discute com o Quercia, lá, os secretários que têm dinheiro. Então, sentamos a comissão dos 19 na frente do Orestes e secretários, e eu fiz lá a minha argumentação, e o Orestes Quercia virou para os secretários e falou o seguinte: queria ouvir os secretários. Aí o secretário do Planejamento, o secretário da Fazenda falaram as coisas lá qualquer. Passou uns 7 minutos, 8 minutos, o Quercia falou o seguinte: queria agradecer a intervenção dos secretários, interrompeu um deles, inclusive. Queria agradecer a intervenção dos secretários, virou para mim e disse assim: queria te dizer o seguinte, sabe o quê? Pelo que eu estou ouvindo dos meus secretários, aparentemente você tem razão, tem dinheiro, mas eu não vou dar. Audiência encerrada. Muito obrigado. Certo? Certo? Está claro? Ter razão não é suficiente. Não é. Não é. Vai precisar mobilização, vai precisar luta, vai precisar ficar antenado, né, como o pessoal diz hoje em dia. Vai precisar de todas essas providências. Porque senão, pessoal, sabe o que vai acontecer? Deixado na mão desse conselho universitário, a emenda vai sair muito pior do que o soneto. Muito pior do que o soneto. Então, nós temos a perspectiva de aí no futuro começar a articular a defesa de uma estatuinte livre, soberana, democrática, e não deixar na mão do Conselho Universitário fazer a reforma do Estatuto. Porque se for para deixar na mão do Conselho Universitário, a emenda vai sair pior que o soneto. Nós temos muita briga, muita luta para fazer por aí, em relação à democratização, em relação à transparência, com todas as contribuições que foram dadas aqui, e temos também uma greve concreta de defesa dos salários da universidade, do aumento da dotação universitária para fazer agora. E para isso a gente precisa trabalhar aí com os nossos colegas e os nossos companheiros, estudantes e funcionários. Muito obrigado. Obrigada, Chico. Ó, então, Chico, vivendo na USP e aprendendo com você, obrigada de novo. Eu não sei se tem algum companheiro do movimento dos docentes de greve para dar alguma informação, ou dos funcionários para o ônibus agora. Acho que não, né? O ônibus vai sair 12h30 de frente da reitoria e eu tenho que sair correndo daqui para ir para cima do caminhão lá. A gente ajuda.